A Premier League é, sem dúvida, a maior e mais rica liga de futebol do mundo. Com uma receita anual de 6,5 bilhões de euros e crescendo, ela vale agora mais do que as próximas ligas mais lucrativas do mundo, a La Liga e a Bundesliga, combinadas. No entanto, apesar de sua riqueza e domínio financeiro, os clubes ingleses têm enfrentado dificuldades em se destacar no cenário europeu. Mas por que isso acontece? Vamos explorar essa questão intrigante. Para entender o cenário, é crucial examinar a magnitude da riqueza da Premier League em comparação com outras ligas europeias. Os clubes da Premier League gastam coletivamente 4,3 bilhões de euros por temporada em salários, em comparação com os 2,4 bilhões de euros da La Liga, 2 bilhões de euros da Série A e 1,9 bilhões de euros da Bundesliga. Além disso, em termos de gastos brutos com transferências, os clubes da Premier League gastaram coletivamente 3,1 bilhões de euros na última temporada, em comparação com apenas 882 milhões de euros na Série A, 74 milhões de euros na Ligue 1 e cerca de 550 milhões de euros na La Liga e Bundesliga. Isso significa que a Premier League gasta mais do que as outras 4 ligas juntas. A disparidade é ainda mais evidente quando se trata de gastos líquidos, com o resto da Europa, exceto por alguns poucos clubes, agora dependendo das vendas de jogadores da Premier League para financiar suas próprias contratações e operações diárias. No relatório Deloitte Football Money League de 2024, que classifica os clubes com base na receita anual gerada, 6 clubes ingleses estão entre os 10 mais ricos do mundo. Surpreendentemente, o Leeds United, atualmente na Championship, está logo atrás dos gigantes franceses do Lyon e apenas muito atrás dos vencedores da Liga Europa da última temporada, o Sevilha. Dada essa supremacia financeira, muitos argumentam que a Premier League já é, de fato, uma Superliga Europeia. No entanto, desde o ano 2000, os clubes ingleses conquistaram apenas 6 dos 24 títulos da Liga dos Campeões e apenas 4 Ligas Europa, perdendo todas as finais contra adversários espanhóis. Nesta temporada, metade dos 4 representantes da Premier League na Liga dos Campeões, Manchester United e Newcastle United, não apenas não avançaram para a fase eliminatória, mas terminaram em último em seus grupos, falhando até mesmo em descer para a Liga Europa. O Arsenal perdeu o primeiro jogo das oitavas de final contra o Porto, cuja receita é menor do que a da equipe que termina na última posição da Premier League a cada temporada. Ao discutir o sucesso dos clubes ingleses na Europa, é comum misturar passado e presente. No entanto, é importante entender que a razão pela qual o Newcastle falhou em alcançar a fase eliminatória da Liga dos Campeões nesta temporada e o motivo pelo qual os clubes ingleses ganharam tão poucas Ligas dos Campeões em comparação com os clubes espanhóis nos últimos 35 anos estão apenas tenuemente relacionados. Em 1985, após o desastre de Heysel, no qual 39 pessoas morreram, os clubes ingleses foram banidos indefinidamente de todas as competições europeias pela UEFA. O banimento foi levantado na temporada 1990-91, após 5 anos, para todos os clubes ingleses, exceto o Liverpool, que só foi permitido retornar na temporada seguinte. Antes do banimento, os clubes ingleses eram praticamente hegemônicos na Copa Europeia. Entre 1975 e o banimento da UEFA em 1985, em 11 finais da Copa Europeia, 9 contaram com um clube inglês. Eles ganharam 6 Copas Europeias consecutivas, e após o sucesso do Hamburgo em 1983, o Liverpool foi coroado campeão europeu em 1984 contra a Roma. Durante o período de banimento, o futebol europeu passou por uma rápida inovação. Enquanto os clubes ingleses estavam isolados, clubes como Ajax e Barcelona estavam revolucionando o jogo com abordagens táticas inovadoras. Enquanto isso, alguns dos melhores jogadores ingleses deixaram a primeira divisão para jogar na Alemanha, Itália e França. O impacto do banimento não foi apenas a perda de talento, mas também o isolamento técnico e tático dos clubes ingleses. Este foi um período de rápida inovação no futebol, com clubes como o Ajax e o Barcelona introduzindo abordagens táticas revolucionárias. A falta de exposição dos clubes ingleses a essas inovações deixou-os para trás. Antes do banimento dos clubes ingleses, eles não retornariam facilmente à Europa e venceriam novamente.
Isso só aconteceu em 1999, quando o Manchester United derrotou o Bayern de Munique nos acréscimos em Barcelona, 14 anos após o desastre de Heysel e 9 anos após os clubes ingleses serem readmitidos na Europa. Apesar de terem sido readmitidos na temporada 1991-92 por Liverpool ter vencido a Liga na temporada anterior e ser banido por uma temporada adicional, nenhum clube inglês participou da edição 1991-92 da competição. Isso significa que os clubes ingleses foram, de fato, banidos da principal competição europeia por 6 anos, em vez de 5. O primeiro clube inglês a competir na Copa Europeia após o banimento, na temporada 1991-92, foi o Arsenal, que perdeu por 4-2 para o Benfica. Nos 4 anos seguintes, Leeds United e Manchester United foram eliminados por Rangers e Galatasaray, respectivamente, também na segunda rodada. Depois houve uma mudança no formato da Liga dos Campeões, e tanto o Manchester United quanto o Blackburn Rovers foram eliminados na fase de grupos. Dizer que os clubes ingleses subestimaram a Europa após seu retorno seria um eufemismo. Somente em 1997, quando o Manchester United chegou às semifinais e perdeu por 2-0 para o eventual vencedor Borussia Dortmund, é que um pouco do orgulho foi restaurado. Mesmo após os Red Devils ganharem a Liga dos Campeões em 1999, não marcou exatamente uma virada. As próximas 5 finais não contaram com nenhum clube inglês. O contexto é vital para entender por que, entre meados dos anos 1980 e meados dos anos 2000, os clubes ingleses se saíram tão mal na Europa. É menos relevante, mas não inteiramente irrelevante, entender por que o Liverpool perdeu a final da Liga dos Campeões de 2022 para o Real Madrid, e Newcastle e Manchester United foram eliminados na fase de grupos desta temporada. Existem ainda diferenças táticas entre os times da Premier League e os do continente, e entre os próprios times do continente. A Premier League ainda é jogada em um ritmo mais acelerado e com mais fisicalidade do que a maioria das maiores ligas da Europa. Arsène Wenger foi o catalisador para muitas dessas mudanças. Após sua nomeação pelo Arsenal em 1996, ele introduziu novas práticas de dieta e nutrição. A cultura de beber no futebol inglês ainda era enorme quando Wenger chegou, algo estranho em outros lugares da Europa. Wenger começou a mudar isso no Arsenal, e logo os resultados dessas reformas se tornaram evidentes. No entanto, a situação é problemática. Times como Manchester City, campeões europeus, são exceções. Se olharmos para Newcastle ou Manchester United na fase de grupos da Liga dos Campeões desta temporada, ambos tiveram dificuldades em dominar a posse de bola e controlar os jogos. É difícil imaginar que o número de jogos no futebol inglês e a força da liga como um todo não prejudiquem os times ingleses que competem na Europa. Existe uma disparidade real quando se trata da Premier League em comparação com todas as outras ligas. Real Madrid, Barcelona e Bayern de Munique podem competir financeiramente com qualquer outro time no futebol mundial. O gráfico de distribuição de salários nas 5 maiores ligas da Europa ilustra claramente essa disparidade. É provavelmente por esse motivo que vemos times ingleses se saindo especialmente bem nas edições recentes da Liga Europa e da Conferência da UEFA. West Ham, por exemplo, que venceu a Conferência League na última temporada, tem um salário maior do que clubes regulares europeus como o Sevilha e atuais líderes da Bundesliga, o Bayer Leverkusen, e quase exatamente o dobro do tamanho de seus adversários na final da Conferência League, Fiorentina, Brighton e Liverpool, todos os quais lideram seus grupos na Liga Europa nesta temporada. Juntamente com o West Ham, tem o maior orçamento da competição, de longe. No caso do Liverpool, e um dos maiores no West Ham e até mesmo no Brighton, apesar deste último ser visto como os underdogs valentes e operadores experientes na Inglaterra, o que eles são, embora o Brighton tenha um salário na metade inferior na Premier League, enfatizando o quão bem eles fizeram para terminar em sexto na última temporada e atualmente estar em sétimo. Seu salário é na verdade do mesmo tamanho que o do segundo clube com maior gasto na França, ou seja, seus oponentes na fase de grupos da Liga Europa, Marselha, e maior do que clubes como o Eintracht Frankfurt. Mesmo os campeões da última temporada da Série A, o Napoli, e o Aston Villa, o único representante da Inglaterra na Liga da Conferência desta temporada, mantém viva a chama azul clara. O Villa talvez esteja superando suas expectativas ao ficar em quarto lugar na Premier League esta temporada. No entanto, na Liga da Conferência, eles estão em uma categoria própria. Apenas o Eintracht Frankfurt e os 2 gigantes turcos têm orçamentos que podem competir com o deles.
E a maioria das equipes da Liga da Conferência tem salários que pareceriam baixos na Championship, a segunda divisão do futebol inglês, quanto mais na Premier League. Para ilustrar essa disparidade, basta comparar o salário das equipes que estão em 10º lugar, exatamente no meio da tabela, nas 5 principais ligas da Europa. O Getafe, 10º colocado da La Liga, tem um salário de 42 milhões de libras. O Hoffenheim, 10º colocado da Bundesliga, tem um salário de 74 milhões de libras. Na Série A, o 10º colocado é o Torino, com um salário de 65 milhões de libras. Na Ligue 1, é o Lyon, com um salário de 84 milhões de libras, o quarto maior da liga. Mas na Premier League, o Chelsea, em 10º lugar, tem um salário de 340 milhões de libras, muito mais do que os outros 4 clubes juntos. Durante as últimas 2 temporadas, o Chelsea foi literalmente a equipe que mais gastou em futebol de todos os tempos, mesmo quando ajustado para a inflação específica do futebol. Isso levanta a questão: por que os clubes ingleses não dominaram historicamente a Liga Europa, tendo essa vantagem financeira? A resposta, em grande parte, é que por muito tempo os clubes ingleses não tinham o mesmo interesse na Liga Europa e, particularmente, na antiga Copa da UEFA. Para muitos clubes europeus, a Liga Europa era vista como uma inconveniência, enquanto na Inglaterra, jogadores muitas vezes eram poupados nos jogos domésticos para estar frescos para jogos da Liga Europa. Um exemplo pessoal disso foi quando o Hull City, após se classificar para a Liga Europa, poupou jogadores para um jogo da Premier League contra o Stoke City e acabou sendo eliminado da Liga Europa. Para os torcedores, a ideia de sacrificar uma corrida única na Europa por um ponto na batalha pela sobrevivência é um absurdo. Mas para o clube, foi uma decisão de negócio simples. No entanto, a atitude em relação à Liga Europa mudou. 4 das últimas 8 finais da Liga Europa contaram com um clube inglês, incluindo uma final completamente inglesa entre Chelsea e Arsenal em 2019. Nesta temporada, os 3 clubes ingleses na competição estão entre os 5 favoritos para vencer. Em alguns aspectos, os clubes ingleses são dominantes na Europa. Dos últimos 24 campeonatos da Liga dos Campeões, apenas 6 foram vencidos por clubes ingleses. Mas metade dessas vitórias ocorreu nos últimos 5 anos. A Inglaterra lidera o ranking de eficiência da UEFA, que se baseia no desempenho dos clubes de cada país na Europa. Os clubes ingleses enfrentam desafios adicionais na Europa. O ritmo acelerado e implacável da Premier League significa que os clubes raramente podem relaxar, ao contrário dos clubes das outras grandes ligas europeias. Além disso, a falta de uma pausa de inverno e a presença de 2 competições domésticas adicionais tornam o calendário ainda mais exigente. A tradição europeia também parece ter um papel. Clubes como Real Madrid, Bayern de Munique e PSG tendem a se classificar para a Liga dos Campeões todos os anos, enquanto na Premier League, os representantes na Liga dos Campeões e na Liga Europa muitas vezes mudam. Em resumo, os clubes ingleses são dominantes na Europa, embora historicamente não o tenham sido. Com o crescente poder financeiro da Premier League e o fim do domínio de Messi, Ronaldo e do Barcelona, os clubes ingleses estão se tornando cada vez mais dominantes na Europa. E embora os resultados nem sempre sejam previsíveis no futebol, é inegável que os clubes ingleses têm uma presença crescente e significativa no cenário europeu.